E aí, pessoal, meninas, eu sei, tá todo mundo aí, né, felizinha com o jogo do Brasil, 4-1. Mas agora a gente vai buscar a face de Deus com a nossa série do livro da Sharon Jaynes. Um verdadeiro achado. Falta alguns minutinhos para a gente começar. Eu não vou deixar essa live gravada, ela vai ficar no YouTube. É uma série que nós estamos fazendo dos encontros de Jesus com as mulheres, que numa época tão hostil para as mulheres, Jesus as torna protagonistas da história. Ontem nós falamos sobre Maria, a mãe de Jesus, e hoje nós vamos falar da nossa segunda protagonista, que é Maria Madalena. Muita gente mistura, né? Faz confusão de Maria Madalena com a mulher adúltera, a prostituta, a pecadora que lavou os pés de Jesus, mas são histórias totalmente diferentes. A história de Maria Madalena se encontra aqui em Lucas, no capítulo 8, versículo 1, que diz assim, ó: depois disso o quê? Ele tinha sido ungido os pés dele pela mulher pecadora. Aí aqui em Lucas 8 fala assim, ó: depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados e proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, olha aqui, ela aqui em cena. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-lo com os seus bens. E você vai ver que no decorrer da história, quando essa mulher foi encontrada por Jesus, que ela estava ali possessa de demônios, e a Bíblia fala em vários textos do Novo Testamento que a pessoa possessa de demônios era uma coisa assim terrível. Eles não viviam no meio da sociedade, eles ateavam fogo em si mesmos, eles se cortavam com pedras, eles viviam em túmulos. Então, assim, era uma coisa bizarra quem estava endemoniado. E essa era a situação de Maria Madalena. Então, quando ela se depara com Jesus, ela é uma mulher totalmente liberta. E a Bíblia diz que depois disso, quando você vai vendo os relatos bíblicos, você vai ver que essa mulher, ela começa a seguir Jesus para onde ele ia. E aqui, nesse texto, a gente vê que o nome dela fala assim, os 12 discípulos e Maria Madalena. Por quê? Porque todo mundo naquela época, a maioria das pessoas tinha o nome de Maria ou de Salomé. Então, para eles saber distinguir quem eram as Marias, eles colocavam o lugar de onde elas vinham, né? Ela pertencia à cidade de Magdala, então, transliterando é Madalena. Então, Maria, que Maria? Madalena. Então, e na escrita judaica é o seguinte, quando o nome aparece primeiro, é porque essa pessoa tinha uma importância no meio daquela história, no meio daquele grupo. Então você observa que na Bíblia fala que essa mulher, o nome dela aparecia primeiro. Então, eu quero que você entenda, mulher de Deus, Jesus veio destravar as mulheres. Jesus veio nos trazer a liberdade. Jesus veio quebrar nossos grilhões. Jesus veio tirar toda treva da nossa vida
e nos trazer para a luz, para o Filho do reino do seu amor. É isso que Deus quer fazer na vida das mulheres. Ainda que tenha alguma mulher aqui me ouvindo e pense assim, nossa, a minha vida tá acabada, a minha vida é só opressão, eu vivo à base de remédio, eu vivo só dentro de hospitais, sendo internada, ninguém me compreende, eu tenho muitas trevas. Eu quero te falar que Deus, ele pode te libertar desse lugar e te trazer para a luz. Oi, Lila. O vídeo vai ficar gravado no YouTube. Boa noite, minha amiga. Então, Jesus quebrou os grilhões daquela mulher e ela, sem que ela ouvisse algum chamado, ainda assim, ela começou a segui-lo. E sabe o que é mais interessante? Que você vai vendo que Jesus, ele vai desprezando toda aquela cultura pesada em cima da mulher, de que ela não tinha direito a nada. Você vai vendo que Jesus vai deixando essas mulheres segui-lo. Jesus vai permitindo com que elas vão atrás dele, que elas também fossem discípulas, que elas também aprendessem dele, que elas também ouvissem dele, que elas também pudessem contribuir com ele. Então, pouco a pouco, Jesus foi colocando essas mulheres no lugar onde ele queria, onde já estava estabelecido por Deus desde o Éden. Então, eu sempre quero estar aqui contextualizando as histórias para que você entenda, minha amada, se você não é cristã, se você não conhece muito a Bíblia, ou aquelas que conhecem, mas ainda estão sob um peso de religiosidade, eu quero que você se sinta incluída nessa noite. Eu quero que você saiba que da mesma forma que ele olhou para Maria Madalena, ele olha para nós. Ele olha para as nossas dores, ele olha para a nossa exclusão e ele traz a gente, ele nos inclui. E quando ele nos inclui, ele nos torna com importância, com valor. Por quê? Porque ele acolhe essa mulher. Ele acolhe e ensina. Ensina o quê? Ele ensina os valores do reino, ele ensina os valores sobre nós mesmas e ele ensina o amor dele por nós. O quanto que nós temos importância diante de Deus, diante de Deus, para ele mesmo. Quanto que nós somos importantes. Gabi entrou aí, beijo pra tu, Gabi. Nós estamos falando aqui da protagonista. Essa aqui é a Maria Madalena. E uma coisa muito impressionante é que quando Deus libertou o gadareno, ele quis segui-lo. Ele disse, eu vou servir, eu quero te servir. E Jesus diz, não, você volta lá para sua cidade e prega lá para os seus. Só que com Maria Madalena, que era quase que a mesma história, ele permite que ela siga. Então você vai percebendo que paulatinamente Jesus era muito inteligente. Jesus não precisava subir numa pedra e proclamar, as mulheres têm que ser livres, as mulheres, chega disso. Jesus agia numa forma muito intuitiva, como um rei. Ela vai entrar e pronto, eu não tenho que dar explicação para ninguém. Você já pensou nisso? Você sente alguma área da tua vida que está muito presa, que está muito nas trevas? Você sabe o que Jesus faz sem pedir licença para ninguém, gente? Ele pega você, tira dessa situação de enrosco, de treva, e ele, pô, pronto, tá livre, minha filha. Livre para me servir, livre para me seguir. Livre, livre. É isso que ele faz. Então Jesus não precisou nem se desculpar, nem dar informação para ninguém. Ele simplesmente olhou e permitiu que aquelas mulheres exercessem o papel que lhes era devido. Porque existem dois polos muito perigosos, sabe? Os polos sempre são perigosos. Pelo menos eu acho isso. É quando a gente vive debaixo de um tacão, de um sistema em que a mulher não pode nada, a mulher é agredida, violentada, não tem direitos. E aí vem para um outro polo, que é um sistema onde a mulher tem que gritar, tem que berrar, tem que tirar roupa para mostrar que ela é igual ou que ela tem direitos. E esses dois polos, eles não funcionam. Mas esse meio, esse modo que Jesus usa, sabe,
para nos trazer para esse centro é formidável, porque tem coisas que se você estiver se sentindo injustiçada, porque às vezes eu também me sinto em alguns momentos da minha vida, por ser mulher, é disso que eu tô falando. A gente se sente injustiçada. Eu tenho certeza que cada mulher que tá aqui me ouvindo, em alguma instância da sua vida, já se sentiu ou injustiçada ou julgada por alguma coisa que aconteceu só porque ela era mulher. Comigo muitas vezes. Eu sempre fui uma mulher que sempre quis um ministério porque eu sabia que eu tinha um chamado. Deus entrou no meu quarto. Mas no momento em que a gente ia exercer aquele chamado, a gente nem pregava no altar, se pregava numa mesinha abaixo do altar, sabe? O altar era para os homens, os chamados. Então era sempre numa mesinha. Então, assim, sempre tinham situações alienantes que não tinha explicação, não tinha explicação. Chegou uma hora que eu olhava tudo aquilo, que eu estava fazendo meu estágio para poder ser enviada, eu estava fazendo estágio no campo, que eu virei para esse pastor e eu falei, olha, quando acabar os dias do meu estágio, eu vou voltar para o pastor presidente e vou anunciar que eu não quero ficar aqui. Mas por quê? E eu disse, porque eu não estou exercendo o meu papel. Eu não estou exercendo o meu papel. Mas eu não briguei, eu só anunciei. Mas eu não briguei por nada, nem saí falando mal, nada, ao contrário. Esse pastor é maravilhoso, é meu pai, é meu amigo. Mas quem vai moldando a sua história é Deus, sabe? Então Deus permitiu que a Maria Madalena fosse com ele e outras mulheres também. Você imagina? Os rabinos não permitiam nem que as mulheres entrassem na sinagoga. Eles não permitiam nem que as mulheres estudassem a palavra. Jesus deixava todo mundo estudar a palavra, deixava as mulheres estudar a palavra, tanto é que a gente vê lá naquela história de Lázaro que Maria fica ali debruçada ouvindo Jesus como um mestre. E naquela época, esse nome mestre era um título que você dava a alguém, que é o rabino, que é alguém que está te ensinando como uma discípula, que está te ensinando a palavra. Então, você observa que essa Maria Madalena, a igreja de Corumbá está aqui. Beijo para a igreja de Corumbá, amo vocês. Então você vê que existia algo muito forte de Jesus com as mulheres, porque ele as atraía para o ministério dele mesmo. Tanto é que quando Jesus é ressuscitado, que Jesus fala Maria e ela reconhece a voz de Jesus, ela fala Rabone. Ela não fala Jesus. Ela quis dizer mestre, que era aquele que estava ensinando para ela. Então você vê que nesse palco, Jesus, ele traz essas mulheres para aprender coisas ministeriais. Ele traz essas mulheres para romper com todos os grilhões do sistema perverso e faz essas mulheres estarem ali para serem pares, para serem iguais. E ali Jesus vai caminhando com aquela mulher, Maria Madalena, que é a nossa protagonista de hoje. E você vê que coisa? A mulher é muito diferente do homem. Na maioria dos aspectos. Não adianta a gente ficar pedindo igualdade, que não sei o que lá, sabe? O feminismo. A gente tem que amar o que somos. A gente tem que amar aquilo que Deus nos deu intrinsecamente como mulheres. Eu vou te dar exemplos. A intuição da mulher. A maneira de encarar o sofrimento da mulher é uma maneira diferente, gente. É uma maneira resiliente. Sabe? A Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado, sabe quem é que ficou ali no pé da cruz? Sabe quem ficou? As Marias, incluída a Maria Madalena, e ficou João. Aquela mulher era resiliente no sofrimento. Você entende isso? Ela ficou ali até ao fim. Eu sei, tem muita mulher que tá triste por ser mulher.
que tá assim, poxa, mas é tão injusto, é tão injusto. Não tem favores para nós. Mas Deus já te deu favores. Sabe? Deus já colocou dentro de você essa feminilidade, esse jeito da gente ser e agir. É o toque de Deus para a vida da mulher. E a Bíblia fala que aquela menina que foi expulsa todos os demônios, ela tinha aquela resiliência. Parece que naquele momento todo o medo foi embora, porque era como se ele fosse um criminoso. E ela ficou ali até o momento de retirar o corpo dele. E José, e olha que coisa, os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, falam dessas cenas da ressurreição e falam de Maria Madalena. E ela espera embrulhar o corpo de Jesus, aquele sofrimento que muita gente corre, que muita gente não quer encarar. Ela ficou até o fim. E ali ele foi sepultado. E a Bíblia diz que no 3º dia houve uma inquietação no coração. A gente que tá dizendo aqui, é uma inquietação no coração dela, porque de madrugada ela falou... Eu acho que ela estava assim, rasgada de tristeza. Eu acho que ela estava lembrando os momentos que ela tinha com ele. Eu acho que ela estava se lembrando o quanto que ela tinha sido incluída naquele projeto de Jesus. Às vezes a gente se sente tão sem importância, sabe? Que ninguém nos coloca nos projetos. Que ninguém nos coloca em coisas grandes para fazer. Porque as pessoas sempre estão duvidando da nossa capacidade. Já aconteceu isso várias vezes comigo. Das pessoas duvidarem da minha capacidade, sabe? E eu creio que Maria Madalena também ficou pensando, sabe? Poxa, esse foi o único momento em que eu fui incluída, em que eu fui vista, em que eu fui amada, em que eu pertencia a algo, a alguém, a um grupo. Eu acho que tudo estava muito misturado no coração daquela mulher, entende? E às vezes fica no nós também. Então, naquela agonia dela, a Bíblia diz que ela levantou bem cedo e pegou as outras amigas dela e foram lá no sepulcro. E quando elas chegaram lá, não estava a pedra lá. Ela falou, meu Deus, alguém tirou a pedra do lugar. Porque elas estavam exatamente pensando isso. Elas levaram aromas, levaram as especiarias e elas ficaram pensando, poxa, mas quem é que vai tirar essa pedra pra gente poder entrar? E a Bíblia diz que a pedra já tinha saído e elas ficaram assim muito assustadas. E mais assustadas ainda quando elas entraram e viram que não tinha nada ali, só estava o lençol onde Jesus tinha sido enrolado. E elas, muito apavoradas, saíram correndo. Foram avisar os discípulos. Olha só. Foram avisar os discípulos, olha, o corpo de Jesus já não está mais lá, olha, vamos ver isso. E eles foram correndo, Pedro e João foram correndo para lá junto com as mulheres, chegaram lá, não, realmente não tinha mais nada, aí aparece, não aparece agora não, aparece só para Maria Madalena, aí eles pegam, falam assim, realmente sumiu, o que a gente vai fazer? Eles voltam e Maria fica ali. Maria era uma mulher extraordinária. Sabe aquelas pessoas que não desistem? Sabe aquelas pessoas que estão ali, que parece que tem algo, sabe a intuição? Que parece que tem algo que vai acontecer. Sabe que em meio a tanta dor, a pessoa não arredou o pé, ficou ali até ao fim. E a Bíblia diz que apareceu os 2 anjos e disse assim, estes que vocês procuram já não está mais aqui. Ele ressuscitou. Ele não está entre os mortos. E todo mundo foi embora e ficou só Maria Madalena, sabe? E ela continuou ali chorando, devia estar orando, com muita dor, com muita perda. E a Bíblia diz que aparece um jardineiro para ela. E esse jardineiro, ela chorando muito, e ele diz, mulher.
Gente, eu fico com vontade de chorar. Sério, gente. Eu fico com vontade de chorar, sabe? Você percebe aqui qual foi a primeira palavra que Jesus disse ao ressuscitar? Qual foi a primeira palavra que Jesus disse ao ressuscitar? Se você não acredita em mim, depois abre lá em João 20, o versículo 15. Ele fala mulher. Eu fico com vontade de chorar, sabe por quê? Porque a gente faz muita besteira na vida. A maior besteira foi Eva ter comido aquele fruto. A mulher que tu me deste acabou com tudo, gente. A mulher louca, ela acaba com tudo. Mas Deus deu uma promessa para Eva. Do teu ventre vai vir aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Porque quando você faz muita besteira, como a Eva fez, mano, a serpente vem pra cima de você com tudo. É muito sofrimento. É um engodo. E olha todo o percurso das mulheres durante a terra. Muito sofrimento. Até hoje tem muita mulher sofrendo. E é como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, eu vim para te resgatar. Eu vim para te libertar. Você não vai ficar debaixo dessa culpa, debaixo desse tacão, debaixo dessa perseguição. Mulher. Foi essa palavra, a primeira que ele disse quando ressuscitou. Que buscas. Aí ela disse, o meu Senhor não está mais aqui. Ela sem entender que ele era Jesus. Aí ele fala, Maria. Aí ela diz, Rabone. Sabe por quê? Porque a ovelha sempre vai entender e ouvir a voz do seu Senhor. Jesus veio para resgatar as mulheres das suas vergonhas, dos seus vexames, da sua má sorte, das suas maldições. Ele veio resgatar dos seus complexos, das suas inferioridades. Ele veio te resgatar quando você está excluída e fica num canto. Ele vem te resgatar com mão forte e te botar no lugar correto, que é no centro da vida. É para isso que ele nos chamou. E você sabe que até hoje, dentro do meio eclesiástico também, gente, isso é um fato. Sempre somos apontadas. Olha, coitada, não casou. Coitada, não tem filho. Coitada, foi abandonada. Coitada, tá solteira. Coitada, tá grávida. Coitada, 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 coitada. Olha aquela ali, doida pra casar. Por quê, gente? Qual é o humor? Sabe, não dá pra entender. Não dá pra entender. Você tem que... a mulher pode ser a maior bem-sucedida do mundo. Pode ter aí seus 1000 carros, 1000 apartamentos, mil coisas. Coitada, você viu? Não casou. Coitada, você viu? Tá casada, mas sofre. Olha, Jesus veio nos libertar de todas as amarras. Para você ser livre. Sabe, livre. Livre, livre. Sem você precisar se importar com nada. Sabe? Sem se importar com nada. Eu tô agradando a ele? Eu tô fazendo a vontade dele? Eu tô aqui de boa com meu pai? Eu tenho comunhão? Mano,
nada mais importa,